E cumprimentá-los com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E convidá-los, irmãos, a gente abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 13 ao 15. E a vós, outros, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, nós estamos aqui hoje, no dia que simboliza a ressurreição do nosso Senhor. E aqui essa palavra é para nós que nós tínhamos uma dívida muito grande, irmãos. Uma dívida essa que nós não podíamos pagar. Em Jesus Cristo, Ele pegou esse contrato de dívida, Ele cravou na cruz, Ele expõe publicamente naquela cruz que Ele triunfou, que Ele pagou a nossa dívida, irmãos. Hoje nós podemos ser considerados justos por Deus. Nós somos justificados pelo sangue que desceu naquela cruz, irmãos. Antes de nós cantarmos os nossos louvores, eu queria pedir que nós possamos fechar os nossos olhos por um momento, irmãos, e refletir e orar ao Senhor. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por tudo isso que Ele fez. Essa dívida era tão grande, essa dívida nós não conseguimos pagar, por mais que nós possamos fazer boas obras, nada, ninguém é capaz de pagar essa dívida. O que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nenhum outro poderia fazer. Agradeça a Jesus pelo que Ele fez por você e peça ao Espírito Santo, irmãos, que eles possam nos guiar como igreja para juntos adorarmos a esse Senhor, juntos nós adorarmos ao Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser fiéis adoradores. A adoração, irmãos, ela é uma resposta da revelação de Deus. Para nós sermos bons adoradores, precisamos conhecer o Senhor que nós vamos adorar. Então, irmãos, calem todas as outras vozes e ouçam a voz do Espírito Santo. Peça ao Senhor que Ele se revele a vocês, irmãos. Queria convidar o Ministério de Louvor para vir aqui conosco. Nós possamos louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo.
através desses sacrifícios, irmãos, o Senhor imputou justiça pelo nome de Jesus. Está escrito: se você confessar, irmãos, com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê nessa palavra, irmãos? Amém? Vamos cantar, irmãos, vamos exaltar o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é! Nome que está acima de todo nome, que venceu a morte, venceu por nós. Oh,
Bendito é o nome de Jesus, não é, irmãos? Maravilhoso é. Irmãos, nós vamos cantar agora um hino que fala também sobre o que aconteceu naquele Calvário. E nós queremos aproveitar, quem sentir no coração quiser ofertar, trazer seu dízimo e oferta à casa do Senhor, que fique à vontade. Quem não puder ofertar também, que oferte seu coração ao nosso Senhor. Vamos louvar, irmãos, indo para sempre. Só se apagou, ali está o amor, o Salvador.
temos palavras para expressar nossa gratidão. Cantamos aqui, ó Pai, expressando a nossa adoração e queremos também te louvar, ó Pai, pelos dízimos, ofertas que vieram, que foram depositados, ó Pai, aqui. Sabemos que vivemos em tempos de crise, nossas famílias têm vivido dificuldades financeiras, mas sabemos que temos um Deus provedor, um Deus que sustenta, um Deus que tem cuidado de nós. Em tempo de crise, nós temos um Cristo vivo, que tem cuidado, que tem levado-nos, ó Deus, a descansar em pastos verdejantes. Ó Pai, que vivamos a Tua palavra, confiando no Senhor Deus do amanhã e não nos preocuparmos, saber, ó Deus, que o amanhã pertence ao Senhor. Queremos descansar e agradecer por cada dízimo, cada oferta depositada nesta noite. Amém, Senhor. Irmãos, vocês têm ideia da alegria que é sabermos que nosso Senhor, o próprio Deus, se fez carne, habitou aqui entre nós e morreu, e hoje vivo está para salvar nós que não merecemos nada. Filipenses diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, que nós devemos nos alegrar no Senhor. E que notícia melhor que essa? Deus se fez carne por nossa causa. Vamos cantar, irmãos, o venceu. Queria que vocês ficassem sobre os nossos pés, louvassem o Senhor também com as nossas palmas, que nós possamos levar uma adoração agradável ao Senhor. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade vem nos céus e na terra. O seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou, está consumado, o preço foi pago.
Amém, irmãos? Como é bom, né, nós podemos louvar em comunidade. Eu queria lembrar, irmãos, é muito lindo isso, e vocês fazem parte disso, irmãos. Vocês fazem parte desse nosso momento de louvor. É muito importante que nós louvemos todos juntos em harmonia, como irmãos. E como irmãos também nós devemos declarar o nome do Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho do Deus vivo, irmãos. Vamos declarar essa canção? Ele é o Filho do Deus vivo. You belong to me.
nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus por podermos nos reunir essa noite, uma noite de celebração, noite de festa. Eu imagino quando Jesus aparece para os seus discípulos, irmãos. É claro que no primeiro momento eles ficaram muito assustados, mas aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús estavam decepcionados, indo para Emaús, saindo de Jerusalém, e eles estavam muito tristes. E aí, pelo caminho, Jesus Cristo vai conversando com eles, e eles chegam até o lugar onde eles iam repousar. E quando estão ali, eles convidam Jesus para entrar naquela casa, e Jesus Cristo aceita o convite e participa daquela refeição com eles. Mas naquele momento, Jesus Cristo partiu o pão de uma forma que eles não tiveram dúvidas. Quando ele partiu o pão, eles tinham certeza que era Jesus, ressuscitado dentre os mortos. E acredite, irmãos, que eles voltaram correndo, voltaram rapidamente, apressadamente para Jerusalém, para contar para os demais discípulos. Então,
Aquele momento, irmãos, em que agora Jesus Cristo resgatou aqueles dois que estavam se afastando, Jesus queria aparecer para todos os discípulos, então ele precisava que aqueles dois estivessem juntos lá em Jerusalém. E então Jesus Cristo consegue levá-los de volta para Jerusalém e agora aparece para todos os discípulos ali reunidos. Que coisa maravilhosa, irmãos, a alegria daqueles discípulos poderem encontrar o Mestre ressurreto dentre os mortos, vivo. Jesus Cristo vai mostrar para eles as mãos, os seus pés, com as marcas que havia recebido naquela cruz, para que eles tivessem certeza que não era um fantasma, não era uma ilusão, não era apenas um espírito, era Cristo de fato ressurreto. Corporalmente, o seu corpo estava ali, o seu espírito estava ali, Jesus Cristo estava vivo, ressurgiu dentre os mortos. Maravilhoso, por isso hoje nós podemos celebrar ao Senhor. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para que não seja uma celebração anual, irmãos, que a gente não tenha essa alegria apenas no dia da Páscoa, uma vez ao ano, mas que seja uma celebração diária em nossas vidas, porque todos os dias podemos celebrar ao Senhor, porque Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu, irmãos, o perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai. Por isso, diariamente, nós temos motivos para louvar e exaltar o Senhor. Então, que você não celebre ao Senhor por essa nova vida, pela sua ressurreição apenas no domingo da Páscoa, mas que você possa celebrá-lo na sua vida, todos os dias que o Senhor lhe conceder. Então, nessa noite, irmãos, eu quero falar para os irmãos sobre a ressurreição. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, do verso 1 ao verso 12. Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Os irmãos acham que o nascimento de Jesus é importante, irmãos? É um fato importante? O nascimento de Jesus é um fato importante, sim ou não? Sim. Acho que o pessoal está meio na dúvida aí. Os irmãos acham que o nascimento de Jesus é um fato importante? Sim. Amém. É muito importante, irmãos. De fato, é importante o nascimento de Jesus. Mas dos 4 evangelhos, apenas 2 registram o nascimento de Jesus. Porém, os 4 evangelhos registram a morte e a ressurreição de Jesus. Não desmerecendo o nascimento de Jesus, mas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo estão registrados, irmãos, nos 4 evangelhos, porque isso é um fato histórico que define a história da humanidade, que divide a nossa história em 2 partes, não apenas porque em algum momento passaram a contar os anos assim, mas porque realmente, irmãos, o Senhor divide a história da humanidade, mas também divide a nossa história pessoal. Porque você pode dizer, você que já recebeu a Cristo no seu coração, você pode dizer que a sua história foi dividida em 2. Quando você recebeu o Senhor na sua vida, a sua história foi dividida em 2. O velho homem, dominado pelo pecado, e o novo homem que agora vive, cheio do Espírito Santo, para o louvor e glória do Senhor. Pecamos ainda, irmãos, mas estamos lutando contra o pecado e vencendo o pecado a cada dia. Então, cada um de nós aqui temos muitos motivos para lutar a cada dia, irmãos, pelejarmos mesmo contra a nossa natureza pecaminosa, buscarmos ao Senhor em nossas vidas a direção do Espírito Santo, e Ele vai nos conceder estratégias para vencermos o pecado e vivermos a nova vida em Cristo Jesus. É um fato maravilhoso, irmãos. Por isso, os 4 evangelhos registraram a morte e a ressurreição de Jesus. Mas nós vamos ler o que registrou o evangelista Lucas. Lucas 24, do verso 1 ao verso 2, diz assim: no primeiro dia da semana, bem tarde, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então desapareceram 2 homens com roupas resplandecentes.
elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outros que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Se você pudesse ajoelhar, nós vamos orar ao Senhor nessa noite, clamando para que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações. Deus eterno, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa revelada através do sacrifício de Jesus Cristo. E através desse sacrifício, Senhor, que não foi apenas a morte do Senhor, que já seria muito, mas o Senhor manifesta a sua glória, o seu poder, a sua divindade também na ressurreição do Senhor, nos dando uma convicção que, assim como Cristo ressurgiu, nós também um dia vamos ressuscitar dos mortos para morar eternamente com o Senhor. Essa mensagem, esse sacrifício vivo que foi feito por nós, é o motivo, ó Deus, de sermos perdoados, sermos limpos do pecado. E nós louvamos ao Senhor porque sabemos que não haveria outra forma de pagar esse preço, Senhor, a não ser pela morte de Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós te louvamos, Senhor, e pedimos pela tua graça que o Senhor possa falar a cada coração nessa noite, que o Senhor nos leve a uma mudança de mente, uma mudança de atitude, Senhor Deus, para que a nossa vida seja para louvor da tua glória. Nós suplicamos, Pai, porque nós queremos ser a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor, a igreja, Pai, que foi plantada pelo Senhor na face da terra, sem nos corrompermos com este mundo, Pai, sem nos misturarmos, ó Pai, com as impurezas deste mundo, mas vivendo, Senhor Deus, a santidade que o Senhor trouxe para nós em Cristo Jesus. Nós pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só deixar para os irmãos aqui a referência. Os dois evangelhos que citam o nascimento de Jesus é Mateus e Lucas. Irmãos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas citam o nascimento de Jesus, também a genealogia de Jesus. Mas os 4 evangelhos vão falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Em Mateus está registrado Mateus 28, do 1 ao 20, Marcos 16, de 1 a 15, João 20, do 1 ao 29, e Lucas 24, o capítulo todo de Lucas também, porque não é apenas a ressurreição, que eu separei desses textos, não apenas da ressurreição, num trecho menor, mas pegando a ressurreição, a aparição de Jesus Cristo para outros discípulos, e depois a sua mensagem final, que a maioria dos evangelhos também vai registrar, que é a mensagem para que os discípulos aguardassem o Consolador, mas que também eles pudessem anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, até os confins da terra, ou seja, todos deveriam ouvir o Evangelho, serem discipulados, ensinados sobre as verdades da palavra de Deus. Então, esses capítulos que eu falei para os irmãos citam essa narrativa, tanto da ressurreição e também dessas ordenanças que o Senhor deixou para os seus discípulos, ou seja, para a sua igreja. Então, irmãos, pensando
nesse texto que nos fala sobre a ressurreição de Cristo. Esse texto, irmãos, está dentro de um plano de Deus, um propósito de Deus, um propósito eterno que o Senhor fez. E um pouco antes de Jesus Cristo ser crucificado, irmãos, havia um homem preso, um malfeitor preso. E foi dado ao povo o direito de escolher sobre quem eles iriam soltar: o malfeitor ou o Messias. Isso não tem nada a ver com a política brasileira, né, irmãos? Esse texto aqui não está relacionado com a política brasileira. O povo escolheu crucificar o Messias e soltar o malfeitor. Mas esse texto, irmãos, é um texto que nos fala sobre um fato que o próprio Deus havia preparado para nós. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto. Então, brincadeiras à parte, vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Irmãos, Barrabás, que foi o malfeitor que foi solto naquela ocasião, foi como um de nós. Ele era um pecador, ele merecia a morte, era para ele estar na cruz, para ele ser crucificado. Mas ele foi solto em liberdade, sem nenhuma acusação, sem nenhuma demanda que ele tinha que, assinar um documento perante a justiça ou algo assim. Ele foi livre. Jesus Cristo, irmãos, foi preso, foi chicoteado, foi crucificado pelo pecado, não apenas o pecado de Barrabás, mas o pecado de todos nós. Então é como se nós todos fôssemos Barrabás e Cristo sendo o nosso Salvador. Então naquele momento ele solta o Barrabás e prende o inocente, que era Jesus Cristo. E essa vantagem, esse privilégio não foi apenas de Barrabás, irmãos. Foi um privilégio que atinge a todos nós. Todos aqueles então que fazem uma escolha, que creem no nome do Senhor, que confiam no Senhor, que se entregam a Cristo como Salvador de suas vidas. Nós somos como Barrabás, irmãos. Fomos limpos de toda acusação que podia existir contra nós. E agora então vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Todos nós estamos perdoados de todo o pecado que tenhamos cometido. A palavra do Senhor vai nos dizer que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nesse caso, irmãos, a blasfêmia é alguém que ouviu a palavra do Senhor, que teve uma experiência pessoal com Deus, que entendeu o plano de salvação, entendeu a mensagem do Evangelho, mas em algum momento essa pessoa começa a se afastar da palavra de Deus e começa a dar ouvidos a espíritos enganadores. E essa pessoa então começa a dizer que Deus não existe, que a ação do Espírito Santo na sua vida não foi nada do Espírito Santo. Começa a falar como se Deus não existisse, ou a pessoa do Espírito Santo não tivesse feito uma obra de fato salvadora em sua vida. Então essa pessoa está abandonando o Evangelho e falando contra o Senhor. Esse é o único pecado, irmãos, que não haverá perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós, todo o nosso pecado foi levado naquela cruz, foi crucificado com Cristo naquela cruz. Ele pagou o preço por nós. Irmãos, Jesus Cristo, quando se entregou na cruz, ele passa um momento de solidão naquela cruz. E em um momento ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? O momento em que Cristo, irmãos, está carregando o nosso pecado. Então Cristo, como sacrifício vivo, como a oferta viva, o Cordeiro de Deus, naquele momento ele precisou passar por essa situação sozinho, porque ele era o único que poderia trazer o perdão para os nossos pecados. Então essa palavra que nós lemos nos fala, irmãos, sobre uma obra maravilhosa que somente Deus poderia realizar. Nenhum de nós, por melhores que sejamos, por mais que possamos fazer boas obras, tentar ser justos, jamais vamos conseguirmos pagar
um pecado nosso que seja, com a nossa justiça. Somos incapazes, irmãos, de receber o perdão de qualquer pecado pelo nosso esforço pessoal. A única possibilidade, irmãos, de sermos perdoados é quando olhamos para Cristo, o Cristo crucificado, aquele que deu a sua vida por nós, e cremos nele, confiamos nele como sendo, de fato, o único recurso, a única chance de sermos limpos do pecado. O próprio Cristo, irmãos, vai falar sobre isso em João, no capítulo 3, no verso 14 e 15. Abra a sua Bíblia, eu quero ler esse texto com os irmãos. João 3, versículos 14 e 15. Jesus estava conversando com Nicodemos, e Nicodemos era um doutor da lei, mas ele não conseguia compreender os ensinamentos de Jesus sobre o que Jesus Cristo realmente estava falando. Jesus Cristo então vai usar uma figura do Antigo Testamento para que Nicodemos pudesse entender o que aconteceria com o Messias, com o Salvador, com o ungido do Senhor. Então, em João capítulo 3, versos 14 e 15, ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele não tenha, irmãos, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, não sei se os irmãos todos conhecem a história, mas o povo de Israel havia pecado contra Deus, havia murmurado contra o Senhor. Aquele povo estava se afastando, irmãos, da vontade de Deus. Podem ficar tranquilos, irmãos, que Jesus está sendo crucificado lá dentro da salinha das crianças, né? Então não é nada demais, não, tá? É só uma encenação com as crianças lá dentro. Assim, irmãos, o povo pecou contra Deus. O povo se afastou do propósito de Deus. Então Deus envia serpentes venenosas e elas começam a picar o povo. E Moisés vai falar então, o povo vem até Moisés, fala: Moisés, por favor, nos salve. Moisés então vai falar com Deus, e Deus vai dizer para Moisés: olha, construa uma serpente de metal e pendura ela no madeiro. Todos aqueles que olharem para essa serpente serão curados das picadas das serpentes. Irmãos, quando Eva pecou, qual foi o animal que estava conversando com Eva? Uma serpente. Então, irmãos, aquela serpente, ela simboliza o pecado, a maldade no mundo. Então, quando Deus envia serpentes naquele deserto, o Senhor estava mostrando para o seu povo e para nós hoje que todos nós somos picados pelo pecado, pela serpente do pecado. Estamos condenados à morte. A única chance de sermos salvos é quando olhamos para Jesus. Quando você olha para o Senhor, assim como aquele povo de Israel olhava para aquela serpente pendurada, essa é a única possibilidade de sermos salvos, sermos limpos daquela contaminação do pecado. Então, quando Cristo foi levantado, e Ele mesmo está dizendo isso para Nicodemos, Ele foi levantado naquela cruz para nos dar a vida eterna, para que aqueles que olharem para Ele, que crerem nele, recebam a vida eterna. Por isso, irmãos, eu acho importante nós nos lembrarmos da crucificação do Senhor, nos lembrarmos da Páscoa, reproduzirmos às vezes em algumas encenações aquele fato que aconteceu, mas nós não podemos apenas seguir uma tradição, reproduzindo uma encenação ano após ano. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Isso precisa viver, ser algo vivo no nosso coração. Então nós não podemos apenas reproduzir uma passagem bíblica como um teatro, mas precisamos de fato, irmãos, viver o Evangelho do Senhor. Isso tem que fazer sentido dentro de nós. Então o seu coração precisa ser tocado por esta palavra. O seu coração precisa ser transformado por esta palavra. A mensagem da cruz, irmãos, precisa fazer diferença em nossas vidas, no nosso interior, no coração de cada um dos irmãos. Senão, irmãos, vai ser de fato apenas uma apresentação, apenas um teatro.
E Deus não enviou Jesus Cristo ao mundo para nós apenas reproduzirmos um teatro, mas para entregarmos o nosso coração, dedicarmos a nossa vida totalmente a Ele. A segunda passagem, irmãos, que Jesus Cristo vai usar, que também representa a sua morte e ressurreição, Ele vai falar com as pessoas diante de um grupo de pessoas, uma plateia, e Ele vai usar a mensagem de Jonas. Eles pedem a Jesus Cristo um sinal. E olha que Jesus Cristo já havia feito vários sinais, mas Cristo vai dizer para eles: olha, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também estará no seio da terra. Então, Jesus Cristo pega aquela passagem de Jonas e apresenta para aquelas pessoas daquele tempo que, a semelhança de Jonas, ele morreria, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, depois foi cuspido, Jesus Cristo estaria também no seio da terra, e depois ele seria levantado, seria ressurreto dentre os mortos. Então, é uma outra passagem que Jesus Cristo usa uma figura do Antigo Testamento para relacionar com o propósito eterno de Deus. Então, irmãos, Deus já havia planejado isso antes da fundação do mundo. O Senhor já havia proposto como Ele estaria fazendo para salvar a humanidade dos seus pecados, seu plano redentor. E agora, então, irmãos, em Jesus Cristo, Ele cumpre todo o seu plano. Todo o projeto de Deus foi cumprido perfeitamente. O Senhor cumpriu perfeitamente. Quando Cristo estava naquele jardim de oração, em Getsemane, um pouco antes de ser preso e crucificado, Ele vai orar, momentos de oração intensa ao Pai, não por medo da morte, irmãos, mas porque Ele sabia o preço que Ele ia pagar. Ele sabia que Ele ia carregar por nós, o fardo que Ele ia carregar por nós. E Ele clama, Ele ora, Ele se fortalece em oração. E Ele vai dizer para os seus discípulos: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos não conseguiam entender isso. Para aqueles discípulos era apenas mais uma noite ao lado de Jesus. Então, deixe Jesus orar e nós vamos dormir, vamos descansar. Eles não sabiam que era a última noite que eles estariam ao lado de Jesus, antes de Jesus Cristo ser sacrificado por nós. Mas a mensagem foi deixada para cada um de nós: vigiar e orar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, irmãos, nós só podemos vencer as batalhas, as guerras do nosso dia a dia, se nós orarmos ao Senhor, se nós vigiarmos usando como estratégia a palavra de Deus, irmãos, como sendo o nosso mapa ou a nossa bússola, como sendo a palavra do Senhor. Se você faz as coisas do seu jeito, você acaba pecando contra o Senhor e fazendo aquilo que não é agradável, você resolvendo os problemas de uma forma errada. Talvez, ao invés de resolver, você está aumentando os problemas. Como uma pessoa que tem uma dívida e ela fala: não vou conseguir pagar essa dívida, então eu vou lá no banco e vou refinanciar a minha dívida, ou seja, eu faço uma dívida ainda maior, e eu jamais vou conseguir resolver aquele problema. Isso, no sentido espiritual, irmãos, faz todo sentido para nós, porque a cada momento nós tentamos resolver os nossos problemas, o problema do pecado, do nosso jeito, nós criamos uma dívida ainda maior, porque pecamos mais contra o Senhor. Principalmente, pecamos o pecado que Jesus Cristo vai dizer, a incredulidade. O pecado da incredulidade, irmãos, que não nos deixa crer realmente no sacrifício de Cristo por nós. Então nós queremos dar o nosso jeito. É necessário, então, irmãos, quando nós olhamos para a cruz do Senhor, é necessário fazermos uma escolha. A quem vamos deixar viver em nós? Se nós vamos permitir, o homem do pecado
viver em nós, ou se vamos deixar um novo homem em Cristo Jesus viver em nós. Confiarmos que o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito, o que Ele fez por nós naquela cruz, e a sua ressurreição dos mortos nos garante, nos dá a certeza dessa vitória. Eu quero ler com os irmãos em Lucas, no capítulo 24 de Lucas, no versículo 25. Lucas 24, versículo 25 ao 27. Os discípulos estavam no caminho de Emaús. Jesus Cristo se apresenta a eles. É claro que ele não chega dizendo eu sou Jesus, mas o que Jesus Cristo falava com eles era importante para eles acreditarem no Senhor. Então no versículo 25 ele vai dizer assim, Lucas 24, verso 25. Então ele lhes disse, Jesus disse para esses homens: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram, acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Jesus Cristo vai chamar esses homens de necios ou tolos, tardios para crer no que disseram os profetas, no que disseram os salmos, no que disse Moisés sobre Jesus Cristo. Não estava registrado no Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, o que Jesus Cristo faria, o que o ungido do Senhor faria por nós, mas eles não conseguiam enxergar. Então Jesus Cristo vai dizer: olha, vocês são tardios, vocês são necios, vocês não conseguem perceber o que está diante de vocês. Eles eram tão tardios que nem Jesus Cristo eles não conseguiram enxergar na frente deles. Somente no partir do pão que eles conseguiram ter a certeza que era Jesus Cristo que estava ali falando com eles. Meus irmãos, esses homens não são diferentes de nós, porque apesar de estarmos aqui na igreja, participarmos dos cultos, mas existem algumas declarações de Jesus sobre nós e sobre o reino, irmãos, que nós temos fechado os olhos, estamos cegos para isso. Estamos seguindo, irmãos, os nossos planos, as nossas vontades. Não estamos percebendo o que o Senhor, o que o Espírito quer fazer através de nós. O que o Espírito quer fazer através de você. O que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Estamos com os olhos fechados para isso, irmãos, e temos olhado apenas, como alguns vão dizer, apenas para o nosso umbigo, querendo fazer as coisas do nosso jeito, não percebendo o plano de Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer diante disso? O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos nos despir. Precisamos tirar a nossa roupa do velho homem, do homem do pecado, e nos vestir, ou nos revestir do novo, a roupa de um homem feito em Cristo Jesus. E para isso acontecer, irmãos, nós precisamos abandonar algumas informações que nós recebemos, algumas questões, incluindo a nossa religiosidade. Para nós vivermos o novo, ou seja, nos despirmos do velho homem, precisamos abrir mão de conceitos religiosos que são contrários ou são divergentes da palavra do Senhor. Porque há muitas coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que estão baseadas em ensinamentos errados sobre a palavra de Deus. Você tem que se despir disso para você viver de fato o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que significa, irmãos, o nascer de novo. Precisamos, irmãos, abrir mão de
de sonhos, de planos, para que o Senhor cumpra o seu propósito em nossas vidas. É claro que você pode fazer planos, mas os seus planos precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Os seus sonhos precisam ser de acordo com a vontade do Senhor. Eu tenho certeza que você será muito feliz abrindo mão daquilo que você acha que te dá prazer, que pode te fazer uma pessoa realizada. Você será muito mais feliz se você estiver em obediência ao Senhor, seguindo a instrução de Cristo para a sua vida, a palavra de Deus para a sua vida. Então, irmãos, essa rendição, ou seja, entregar a sua vida inteiramente aos cuidados do Senhor, essa escolha, ela é necessária. E nós não podemos fazer isso apenas uma vez em nossas vidas, irmãos. Precisamos nos arrepender sempre, talvez diariamente, porque o velho homem sempre tenta voltar. O velho homem sempre tenta pegar as rédeas ou pegar a direção da nossa vida e voltar a conduzir a nossa caminhada. Então, é uma batalha diária que nós precisamos fazer, irmãos. Isso inclui a todos nós que estamos aqui. O pastor não está isento dessa batalha, dessa luta. Nenhum de nós aqui, irmãos, estamos isentos, por mais que você possa dizer: eu tenho 40 anos de convertido. Não importa quanto tempo nós temos de convertidos, irmãos, porque a luta contra o pecado, ela é diária. A luta pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ela é todos os dias. Nós precisamos lutar, nos aproximar de Deus, buscar a face do Senhor, irmãos. Então, quando Cristo ressuscitou dos mortos, Ele declarou a sua vitória sobre a morte, a sua vitória, irmãos, sobre o pecado. E Ele trouxe para os seus discípulos, aqueles que estavam ali, mas para todos nós também, porque a própria palavra vai dizer que essa promessa, essa mensagem diz respeito. O apóstolo Pedro vai falar assim: a nós que estamos aqui, a vocês que estão crendo agora, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Então, irmãos, a mensagem da ressurreição de Jesus, da nova vida que Ele veio trazer para nós, o perdão dos pecados, não foi apenas para pessoas daquele tempo. É uma mensagem que inclui a cada um de nós que estamos aqui. Mas é importante, irmãos, que haja arrependimento. Quando João Batista começa a ensinar, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Quando Jesus Cristo começa a ensinar, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Hoje pela manhã o pastor Tales trouxe a exposição de Apocalipse capítulo 14, e há algumas características ali, irmãos, que somente os salvos, somente aqueles que se arrependeram e creram em Jesus, receberão aquelas características. Aqueles que se tornaram perseguidores dos cristãos, aqueles que viraram as costas, não vão conseguir viver essas características que são apenas para os eleitos, para os selados, para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Então a escolha, irmãos, que nós temos é uma escolha de vida ou morte, céu ou inferno. Não há como você escolher isso após a morte. Não há como você falar: depois eu penso sobre isso. É uma escolha, irmãos, urgente para nossas vidas. A quem você escolhe? Você escolhe a Cristo, você escolhe realmente servir ao Senhor e se arrepende dos seus pecados e abandona os seus pecados com a graça do Senhor, ou você permanece no pecado e faz a sua escolha pela omissão de não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa escolha, irmãos, ela está diante de cada ser humano, cada pessoa sobre a face da terra. Tem a oportunidade de fazer essa escolha. Em Timóteo, o apóstolo Paulo vai escrever que Deus não quer que ninguém se perca.
mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer, irmãos, a salvação de Deus, ela foi trazida ao mundo para todas as pessoas. Deus gostaria, a vontade plena, a vontade perfeita, absoluta de Deus é que todos fossem salvos. Mas o Senhor, apesar de trazer a salvação para nós, Ele não nos fez como robôs, que Ele pode dominar a nossa vontade e tomar a decisão por nós. Mas o Senhor nos deu a condição da escolha, no sentido, irmãos, de que é necessário se render a Cristo, se entregar a Cristo para desfrutar da salvação eterna. Precisamos, irmãos, olhar para o Senhor. Ele está naquela imagem, naquela figura da cruz, alguém que foi crucificado por nós, que se doou, se entregou por nós, para trazer-nos o perdão de todos os nossos pecados. Uma nova vida em Cristo é uma vida de luta, irmãos, contra o pecado. É uma vida de certeza e de salvação. É uma vida de louvor e adoração a Deus por todo o benefício que Ele tem nos concedido. Uma vida de gratidão ao Senhor, não de descontentamento, irmãos, mas de gratidão a Deus por todas as maravilhas que Ele tem operado, que Ele fez em nosso favor. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos mais uma vez. Se você já entregou a sua vida a Cristo, se você já se rendeu a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, agradeça a Deus pela morte e ressurreição de Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, se você se afastou dos caminhos do Senhor, clame a Ele nesse momento pelo perdão dos pecados. Clame a Ele por arrependimento. Diga para Ele que você não sabe como fazer isso. Talvez você não consiga nem se arrepender dos pecados. Mas peça a Ele: Senhor, conceda-me o temor do Senhor. Conceda-me a consciência dos pecados pela ação do Teu Espírito Santo, para que eu me arrependa, para que eu creia, para que eu tenha uma nova vida em Cristo. Porque, irmãos, isso não é da nossa natureza humana, isso é algo que nos é dado pela ação do Espírito Santo de Deus. A nossa natureza humana só pode compreender o que Cristo fez pelo intelecto, mas não consegue enxergar os próprios erros. Somente o Espírito Santo nos dá condições de enxergar os erros, de nos arrependermos, de crermos no Senhor e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Então ore a Ele, clame a Ele, se renda aos cuidados dEle, para que a sua vida esteja guardada no Senhor, para que na volta de Cristo, irmãos, quando Ele vier para buscar os escolhidos, você esteja preparado para subir com Ele para a glória. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome nessa noite, nós adoramos ao Senhor, porque o que era impossível para nós, o Senhor, como um Deus provedor, trouxe a solução. O Senhor trouxe a nós a salvação, a vida eterna. Nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos e glorificamos ao Senhor. E pedimos nessa noite que o Senhor possa trazer a cada coração a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Que cada um de nós sejamos alvo da ação do Teu Espírito Santo, para nos arrependermos do pecado, para confessarmos os nossos pecados ao Senhor e, crendo em Jesus, poder receber a nova vida, poder receber o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, e assim, Senhor, louvarmos e exaltarmos ao Senhor por todos os dias de nossas vidas aqui na terra e também por toda a eternidade. Tem misericórdia do Teu povo, Deus.
Levanta os teus escolhidos neste lugar, para que possam ser o sal da terra e a luz do mundo, e anunciar o teu evangelho para aqueles que estão perdidos. Nós suplicamos ao Senhor, Deus, para que a tua igreja possa despertar e assim, Deus, propagar a tua palavra, anunciar, Deus, por onde for, comunicar o evangelho do reino para aqueles que estão perdidos. Tem misericórdia, nós te clamamos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.